os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais, aqui na Rede Prime de Comunicação. Esse estúdio fantástico que é aqui na Rede Prime de Comunicação, onde você encontra os mais modernos equipamentos, com apoio da MHB Hotelaria. Viajar é muito bom, mas às vezes você tem que tomar cuidado em comprar passagens aéreas, em reservar hotéis, não comprar gato por lebre. Às vezes você entra num site e vê um preço lá baratíssimo, mas vai te enganar. Na hora que você chegar no avião, não é aquilo que você esperava, no hotel, na pousada, os pacotes, feriados, de férias. Então, hoje nós estamos com dois conhecedores de viagens que vão dar. Viajar é muito bom e eles vão informar, dar dicas, deveres e direitos dos turistas, dos viajantes. Antônio da Mata, ex-presidente da BAV, diretor da BIL Unitravel. Um abraço. Um abraço, Toninho. Muito obrigado, Serginho. É um prazer estar aqui com você novamente, viu? Doutora Brenda Gagno, estou certo? Certo, advogada, especialista nessa área. Entra lá no Instagram dela, ADV, Direitos do Viajante. Acertei? @ADV do Viajante. Aí, ó, tô quase aí decorando já aí. Pessoal, viajar é muito bom, mas ter cuidado é mais do que importante. Vou começar com Antônio da Mata, mas ninguém, se você conhece, chamar ele de Antônio da Mata, eu acho que ele nem vai olhar. Se falar Toninho, ele já sabe que está há 50 anos nessa área do turismo e já tem muita experiência nessa caminhada, né, Toninho? Pouquinho, né, Serginho? Muitos anos. Então, esse assunto é pertinente, até a gente conversando antes de começar, que ontem até, né, passou no noticiário nacional, uma atriz teve um problema no voo dela de Nova York para o Rio de Janeiro. Isso acontece quando nós estamos aqui, na hora de sair daqui do programa, à noite, de madrugada, 24 horas, 365 dias, problemas de voo. Isso já aconteceu muitas vezes com você que vende e acontece isso com o seu cliente, liga para você e fala assim, Toninho, aconteceu isso? Ô, Sérgio, é engraçado isso, porque a gente sendo conhecido, inclusive o pessoal de aeroporto, essas coisas todas, eu já fiquei em terra para dar lugar para outras pessoas. E eu estava com bilhete pago. Mas isso acontece com a gente. Com você mesmo? Aconteceu comigo já. Então, de repente, o que aconteceu com essa artista, né, ontem, né, que nós estávamos falando. Porque repercutiu porque é artista, né? Porque isso acontece toda hora. Se fosse com o Toninho aqui, não ia dar essa repercussão toda, não. Ou ia, quem sabe. Pode ser, não. Mas aí, como é que aconteceu com você? Da overbook. Você viu eles falando sobre o overbook? Porque, e naquele tempo, as companhias vendiam mais do que devia, né? Se tem 300 lugares no avião, eles vendem 320, 330 lugares. Achando que muitos passageiros deixarão de comparecer. Antes era muito claro isso, sabe acontecer, sabe, Sérgio? Porque antigamente a gente fazia uma reserva de passagem, não tinha as multas que tem hoje, né? Sim. Então você deixava de ir e remarcava no dia seguinte. Isso melhorou muito, mas mesmo assim acontece. E comigo aconteceu isso. O voo estava cheio, como era gente conhecida minha lá do aeroporto. Toninho, dá para você ir em outro voo? Dá para te colocar em outro voo?
Ah, perfeitamente. Eu não tinha aquela obrigação de chegar no destino no horário X. Aliás, eu sou mineiro, né, Serginho? A gente sempre chega antes para não ter o de problema sabor no dia de alguma seguinte, coisa, tá? né? Verdade. Então, eu sempre viajo com esse tempo de folgado, sabe? Eu nunca vou chegar numa reunião em cima da hora. Doutora Brenda, advogada especialista nessa área, né, de viajantes, direitos e deveres. Chega muito caso para você lá, Brenda? Todo dia, né? Não tem como. Inclusive, Toninho, uma pergunta que eu quero te fazer é, desse caso aí de overbooking, você ganhou uma indenização ou não? Por quê? Só de você ter ido para outro voo, você já devia ganhar. Se for voo nacional, aproximadamente quase R$2.000, internacional, 4. Só de ter cedido o lugar, já devia ter caído um pix na sua conta, hein? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas ele falou que tem muitos anos isso, né? É, já tem Sim, alguns tem anos. o tempo de 5 anos, mas... Aqui, eu sou daquele tempo. Não, é que- muitos anos que aconteceu, né? Porque que isso é aconteceu. toda hora, né? Não, isso não sim, foi toda ontem, hora, mas né? até 5 anos a pessoa pode entrar Então, com ação... qual que é a sua sugestão hoje? Peguei um avião, vou ali, vamos dizer, Belém do Pará, tá? Aí eu chego lá no avião, primeiro, eu gosto da poltrona D, que eu gosto do corredor. Tudo para mim é D, porque eu tenho um problema no joelho aqui, eu gosto de a perna esticada. Aí a comissária fala assim, não, o senhor tem que mudar. Eu sou obrigado a mudar de poltrona se a comissária pedir para mim mudar? Então, obrigado não é. Até porque quando você compra o assento, você está comprando naquele valor. Tanto que teve até aquele outro caso que uma mãe pediu para a moça sair e aí ela não quis sair porque ela tinha pagado por aquele assento. Então, ela não estava no direito queria dela. ir para a janela, né? Exatamente, ela estava no direito dela de negar, porque uma vez que você paga, você tem que ter aquilo que foi exatamente pago na cadeira D. Então, ela tinha pagado na janela, você já pagou, aqui tem o seu conforto. Cada um tem uma individualidade. Mas então, é voo nacional. Agora nós vamos entrar para o internacional, que é o mais problemático. E outro detalhe também, né, Toninho e doutora Brenda, que é o seguinte, hoje nós não temos mais aqueles escritórios das empresas aéreas que tinham na cidade. Nós estávamos comentando isso aqui antes. Mas você conhecia, aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos a Varig, nós tínhamos o escritório da Azul, tinha o escritório da Transbrasil. Quem mudou com isso foi a Gol. A Gol veio para Belo Horizonte, foi para o Brasil inteiro, mas não abriu escritório nas cidades, era só no aeroporto. E a Azul também seguiu esse caminho. E hoje nós temos... Isso sem contar as internacionais, né? Que é mais complicado. Mais complicado. Hoje Já nós não temos tivemos, representação aqui, praticamente. Tivemos Air France, tivemos Lufthansa, tivemos a Alitalia. A própria TAP, né? Que ainda está aqui conosco. A TAP, mas o nosso... Carlos Dias, mandou um abraço para o Carlinhos. Carlos Dias aposentou e ficou sem ninguém aqui, né? Temos uma representante da TAP, uma Acho que é de funcionária. Brasília até, né? Ela fica me parece que em Vitória. Acho que é Brasília, Espírito Santo e Minas Gerais que ela atende. Isso. Então, é assim, hoje, realmente, Serginho, a gente não tem a quem recorrer aqui. Tem advogada, né? Você tem... isso que eu ia falar, Mas- advogado tem. Isso é bom, mas o importante é, sabe, é aquela história de resolver o problema na hora. Você não tem aí, você tem que ligar para Rio, São Paulo, sei lá para onde, né? Praticamente todos os escritórios atualmente, quando a gente processa a representação das empresas, são em São Paulo. São Paulo. Então, BH é bem minoria. Não tem mais ninguém que Não tem, muito para dar difícil. mão. Não Muito tem. difícil. Aqui Mas eu ia acho- dizer, antes que eu sou daquele tempo, né, que ela me perguntou se eu cobraria. Claro que não, porque era gente conhecida, né, que me pediu isso, gente de terra, não era dentro do avião, né? Então, você também disse aí que se é obrigado ou não, se ceder o lugar num caso de A poltrona que eu escolhi. então, de repente, não é não. Isso acontece constantemente. Normalmente, dentro de voos, tem o comissário perguntando se, olha, você importaria de trocar o lugar com fulano assim, assim? Às vezes é por causa de criança, a maioria das vezes. E isso já aconteceu comigo também. Eu não cedo o lugar. Ó, Não tenho o que falar. ano passado, novembro, até estou comemorando hoje, ano passado, em novembro, eu estava em Buenos Aires
e o pessoal voo fretado. Lá no aeroporto, lá na volta, no domingo, Ezeiza, o voo estava de uma turma aqui do Brasil, acho que, não sei se era, acho que era Rio, Belo Horizonte. Previsão 10 horas de atraso. 10, imagina. Nossa Você ficar Senhora. 10 horas dentro do aeroporto, Muito tempo. te dá um voucher de... R$100. O que você sugere? R$100 você toma um refrigerante, 2 pães de queijo lá em Buenos Aires, não sei se tem pão de queijo, mas um misto quente ou um sanduíche frio. Qual que é a sua sugestão nesse caso? Pessoal, o voo atrasou muito. Você tem que ficar dentro do aeroporto. Então, aí que eu te pergunto. Existem pessoas que o atraso, eles reacomodam para o dia seguinte, gera esse atraso, então ainda tem muitas horas para acontecer, mas às vezes as companhias elas vão empurrando, tipo, só mais uma hora, só mais uma hora, só mais uma hora, até que se gera essas 10. Então, o que eu indico é, assim que eles disserem, o voo foi atrasado, você já olha todos os voos disponíveis atualmente e escolha o mais rápido possível que você possa ingressar. Por quê? Quando você escolhe esse voo, eles precisam te reacomodar no voo mais rápido e melhor para você, sem escalas, para que chegue na sua localidade, no seu destino. E ainda, não precisa ser da mesma companhia aérea. Então, caso você tenha comprado o Gol, mas daqui a 30 minutos sai um Latam, você pode ir da Latam porque é o mais rápido para você. Então, sempre escolha o melhor. Não espere chegar em 10 horas para escolher um outro voo. Mas era voo fretado. Voo fretado, acho que não tem condição nesse muda. sentido, né? Voo fretado. Fica mais complicado, mas a legislação fala mesmo que a questão do fretado é mais delicado, porque tem que ver quantos que existem lá que pode auxiliar. Já é mais complexo. Isso já aconteceu comigo uma vez também, saindo de Porto Alegre, Congonhas, atrasou 4 horas. O voucher foi de R$50, deu para comprar 3 pães de queijo. Nem e um pão de queijo deve ter dado. E o refrigerante. Mas aconteceu realmente 4, 5 horas. E a sala VIP lotada, fila de 100 pessoas, você não tinha condição de entrar. E o que acontece? Nós estamos na mão. Hoje no Brasil, né, Toninho? Infelizmente nós temos Gol, Azul e a Latam. Só. Só. A Voo e Paz acabou agora, não deve voltar tão cedo. Tinha Itapemirim que também Acabou. acabou. Começou e acabou. Foi rápido. Ele foi... Você está com o caso da Voo e Paz para resolver, não? Eu tenho, só que, graças a Deus, as ações da Voipes, que acontece muito da Latam pagar ou a Gol pagar, porque como é parceria, é a questão da responsabilidade solidária, já que os dois, um compra por um e o outro, por exemplo, a Voipes colocava para prosseguir a aeronave, etc., acaba que sempre que coloca os dois na ação, gera a ação de prosseguir tranquilamente, sem o menor problema. Então, ações com a Voipes, tranquilo. A gente não tem tido problema e com o pagamento. Agora nós vamos falar de polêmicas, então. Vixe! Soletur, alguns anos atrás, faliu, deixou milhares de pessoas, comprou pacotes para viajar, sonho de viagem, viajar é muito bom, quebrou. 1, 2, 3 milhas, idem, milhares de pessoas, prejuízo até hoje, ninguém sabe como é que vai ficar, joga para frente, recorre, a Max Milhas também é a mesma coisa. Como é que está essa demanda para vocês, né, dois? O que é pior, né, Serginho? E eles continuam vendendo. É isso que eu ia dizer. Sabe, que eu acho que isso é o mesmo aí. Às vezes tem agência aí que pede essa recuperação judicial, mas fica aí parada, não está nem vendendo, porque acaba a credibilidade. Mas você falou uma coisa aí no início do programa, cuidado com quem você vai comprar, aonde que você vai comprar, mas infelizmente a meninada hoje, né, é que faz essas Esquece reservas. Rápido. Não, e eles fazem essa reserva para os pais, né? Sim. Porque os pais não sabem manusear o sistema, aí a garotada vem e faz. E olha, pai, achei esse lugar aqui. Muito barato. Muito barato, vamos nele. É assim, às vezes compra para a família inteira, né? Uhum. E às vezes dá com os burros na água. Né? Eu te dei esses 2 exemplos, doutora Brenda Gaglo. Hoje nós estamos com uma especialista direito dos viajantes, direitos e deveres, né?
que às vezes também você acha que você tem dever de tudo, mas não é assim também não, e direito de tudo, tem que ter calma. Ela vai nos explicar, nós temos muito tempo para conversar sobre isso. Tem que fazer chegar uns chats aqui, senão... Fátima Gonçalves, boa tarde a todos. Aqui no Despachante, boa tarde, amigos. Mineiro não perde o trem, que você já tinha falado. Zé Eugênio, presidente do Sindetur. Um abraço, Zé Eugênio. Parabéns a todos os convidados. Zé Eugênio é presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, a qual hoje à noite tem um evento. Nós vamos estar lá, né, Toninho? Vamos estar lá juntos, né, Zé Eugênio? Parabéns, Zé Eugênio, pelo evento. Doutora, e aí? Soletur quebrou alguns anos atrás. Sim, foi um prejuízo enorme. 123 deixou enorme. Max Milhas. E está vendendo? E tá frequentemente. Não, mas eu quero que você alerte, vocês dois têm que alertar o povo que o YouTube é bom porque é o seguinte, nosso programa Minas Turismo Gerais, agradeço a vocês, a audiência, que o YouTube a pessoa vê agora, depois vai ver à noite, vai ver amanhã, porque a outra atividade. Então está aqui. E guarda, que a né? doutora Brenda vai falar, e o Toninho da Mata da BIL vai falar, a agência de turismo, é importantíssimo. Sim, então já vamos para o primeiro alerta. Não compre, por favor, alerta. Porque assim, a gente vai, ontem mesmo cheguei do Rio de Janeiro, de um evento, e tinha o que lá? Max Milhas para todo quanto é lado. Propaganda? As propagandas estavam lá. Pode ter recuperação judicial, o que for, ainda tem os anúncios para comprar. E, semanalmente, eu recebo uma ligação de alguém falando assim, Brenda, já deu tudo certo lá com a 123 Milhas, com a Max Milhas, eu posso comprar? Não. Eu falo sem pensar duas vezes. Por quê? Eu tenho mais de 100 processos contra a 123 Milhas e a Max Milhas que estão 100% parados, sem recebimentos e com eles postergando cada vez mais o pagamento. E assim, eu tenho clientes que era a última viagem de vida, que estava com câncer terminal, precisando chegar em uma cidade da Europa e não conseguiu, porque perdeu a passagem e não tinha dinheiro para comprar outra. Imagina. Então, assim, são casos graves também que precisavam dessa atenção da empresa, desse comprometimento de cumprir o que foi comprado e que não aconteceu. Então, assim, não esqueçam com facilidade, pessoal. Nós estamos aqui justamente para alertar vocês, porque aconteceu em 2023, mas se perdura, eles não estão pagando, eles não estão fazendo, está ativo o site, mas pode acontecer o mesmo problema com você agora do que aconteceu com as pessoas antes. É o que eu falo muito, Toninho, acho que é a segunda vez que está aqui, ou a terceira, você é Terceira sócio. vez. Sócio. Quarta vez que eu tô. Pela sua experiência, você já é sócio aqui do Minas Turismo Gerais. Gente, eu sempre os estevo, viu, doutora Brenda e a Toninho sabe, não compre gato por lebre, que a pessoa também tem a mania de entrar na internet, a passagem está R$1.000, vou comprar por 600. Você, gente, tem que olhar. Esses descontos aí pode sair muito mais caro. Mas é porque a pessoa esquece. Dá um exemplo que eu gostaria que você falasse, porque esse daqui Bahia, não, Bahia é do lado. Daqui Belém, vou voltar a Belém, se for direto, 3 horas, por aí. Mas se você comprar muito barato, as viagens vão durar até, às vezes, 16 horas. E a pessoa não observa isso. Tem escala, conexão, sai do avião, vai para... É isso aí, Serginho. Observa. Às vezes, até 24 horas para você chegar em Belém. Quando você pega uma passagem ali baratinha. Às vezes a pessoa tem que pernoitar no aeroporto. E aí não sabe. É o que eu digo, Sérgio, sempre. É isso que eu quero que vocês alertam mesmo, porque ó, tem feriado agora, férias de julho, pessoas já pensaram nas férias de dezembro, de janeiro, de fevereiro do ano que vem. Ô, Sérgio, eu sempre digo para os meus clientes, você quando está com um problema de saúde, você precisa de um médico, qual que é a primeira coisa que você quer fazer, vai fazer? Você vai pedir uma ideia para alguém que já foi naquele clínico, que já foi naquele médico especialista, né? Quer dizer, o pessoal tem que fazer isso também quando for viajar. Por isso que eu sempre falo... Pede informação a respeito de uma agência que você já comprou, Serginho, que você é um cara vivido, um cara que está sempre viajando. Você não vai dar uma... Não dou, não.
essas milhas aí para comprar, né? É fria. Então, você dá uma ideia de uma empresa que pertence à BAV, que é afiliada, né? Que tem experiência, que está há muitos anos no mercado. A BAV é a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Então, exatamente. Tem um selo de garantia. Ela vendeu uma coisa com problema, que acredito que não venda, né? Que eu conheço a BAV há uns 40 anos, desde que eu estou no turismo. 40 não, uns 30. 40 eu vou fazer de formado, viu, doutor? Jornalismo. Mas quem está falando, selo de garantia a BAV. Porque ali, se você tiver um problema, o telefone do Toninho, o dono da agência, vai estar ligado para ele se virar nos 30. Sérgio, e a gente trabalha com essa garantia, sabe? A gente está no mercado há muitos anos, você não vai fazer bobagem, sabe? Mas o entusiasmo, eu quero que entre nisso aí, o entusiasmo hoje das redes sociais, que engana, que nós acabamos de falar aqui, Belém, às vezes o cara fala assim, passagem está 3 mil. Não, mas eu meio por 1.000. Isso. Só que vai gastar 16 horas para você chegar lá no seu destino. Até que ponto vale a pena, né? Então tem que pesquisar com calma, ligar para a agência, isso aqui, você tem um preço melhor? Fala assim, vou pesquisar, vou te ligar, vou te dar. Você tem milhas, vamos usar milhas com reais. Essa orientação. Sérgio, a gente ainda encontra passageiros que olham diretamente numa companhia aérea, depois vai numa agência, já chega na agência com 3, 4 orçamentos. E você assusta. Às vezes eu estou vendendo um pacote que custa aí 12 mil, o cara chega lá com 8 mil. Isso para a Europa. Aqui dentro do Brasil, do Brasil, às vezes. pacote? E para a Europa também, sabe? Isso acontece para todo canto. Pacote de viagem, entendi. Pacote de viagem. Então, isso é o quê? Acha esses preços? Às vezes até acha. Mas com isso aí que você está dizendo, vai demorar 2, 3 dias para você chegar no destino. Sim. Agora, da pandemia para cá, Sérgio, deu uma melhorada no mercado, não. Mas muitos agentes de viagens que tinham lojas, eles foram para casa, para você ver o que aconteceu. E por que às vezes até nem voltaram a ter loja? Porque não encontra funcionários. Sim. Está dificílimo. Eu mesmo fiquei 3 anos sem conseguir um funcionário. Porque aquela turma que alguns me procuraram, sabe? Mas que você via que não era aquilo que você estava precisando. Porque a pessoa tem que, o atendente... Compromisso, né, Antônio? Ele tem que ter compromisso. E admiti até uma moça, há uns 3, 4 meses atrás, e eu friso para ela, olha, não diga para o passageiro aquilo que você não saiba. Me pergunta para o Carlos, para a Márcia, pergunta para quem for, mas não deixa na dúvida. Você tem que falar uma coisa séria. A maioria dos clientes que vão lá, eles nem te falam o nome da agência, mas está lá com aquele orçamento. Você fala, isso aí é brincadeira. Você pode ir lá comprar na agência que você tem esse preço, porque eu não vendo e não vou lhe dar desconto. Sérgio, a comissão da agência... Não tem a como é que é o cordão mágico, como é que é o... a varinha mágica. A varinha mágica. Não tem, não, e não tem milagre, né, Sérgio? Tem, lógico que tem. Se a passagem custa... Tá lá, ué. Se a passagem aérea custa 8 mil, o cara vai falar, não, eu vou te dar metade da minha comissão. Você sabe que isso tem também, né? Você sabe que a briga entre os agentes de viagens, né, que eu digo que são os inimigos cordiais, né? A gente conversa uma coisa, mas a hora que vai vender é diferente. Eu sou daquele tempo, Sérgio, que você comprava uma passagem que nós tínhamos a Varig, a VASP, a gente, naquele tempo, nós tínhamos 10% de comissão. E, dependendo do seu número de vendas, você ganhava mais 10, mais 15, até mais 20. Foi quando eu abri a minha agência, em 1986, que eu ainda peguei parte disso aí. Era bom demais. Ganhava-se dinheiro. Mas sabe o que a maioria dos agentes faziam para concorrer com a gente, que estava no mercado há mais tempo? E aqueles que saíram de agências
antigas e foram arriscar em ter agência, eles... Não aguentaram? Não, eles ganhavam 10 tá. e davam 5. Isto não era para o Sérgio, não. Dava para empresas. Essas grandes empresas que tem no mercado até hoje, e muitos agentes quebraram por causa disso. Tinha os 10, mais 15, mais 20, passaram a dar os 15 e os mais 20, achando que os 10 ia sustentá-los. Mas foi essa conta aí Quebraram. que não fechou para 1, 2, 3 milhas também, né? Claro! Quando se dá mais do que o preço de custo, o cálculo da empresa, Mas- o fluxo de caixa não dá. Não Estoura, fica- né? Estoura, uma hora Doutora, vira a bomba. Sabe o porquê disso? Eu tenho clientes também que compraram passagem para usar daqui a 1 ano e meio, 2, com o valor de hoje. Agora, ela ia, daí 2 anos, bancar aquela passagem? Não. Porque eles só emitem na hora. Eles não emitem a passagem, Sim. eles recebem na hora. Mas só emite a passagem na véspera. Uma passagem que custava 3 mil para Portugal. Aí vende para 2 anos a 3 mil. Hoje está 7, 8, 9. Ó, interessante programa, Quebra. esse programa é importante, direitos e deveres dos viajantes. Tá chegando aqui o chat. Um abraço, Rodrigo Medeiros de Castro. Boa tarde. Viagem é boa e nos hotéis da SFA. O Rodrigo, ele é gerente comercial do Ibis Contagem, Ibis Montes Claros, Ibis Jataí, San Diego, Barro Preto, grande batalhador do turismo. Agora a Virgínia Cândido, ela é historiadora, guia de turismo, e colocou aqui, parabenizando vocês aqui, já diz a velha máxima, a economia é a base da porcaria. Precisamos de adquirir produtos de qualidade. É isso aí. Isso mesmo, né, doutora Brenda? Exatamente, precisa ter produtos de qualidade. Inclusive, vocês estavam falando assim, como pegar a indicação. Tem o Google também, né? O prático do celular, se você pega e pesquisa no Google, rapidamente você consegue ter vários jornais renomados falando, não faça esse tipo de compra. Tem também as dicas sobre olhar no cadastro, Lógico. várias coisas sérias. Passa essas dicas aí com calma. Os sites, cadastro. Cadastro é porque é o cadastro das agências, empresas de turismo no Brasil. Que é junto ao governo federal, Ministério do Turismo, etc. Está lá. Entra lá, cadastro.gov, ou entra no cadastro que você vai achar. O outro é qual que você falou? Procon? Tem o Procon também, mas o Google, o próprio Google, quando você joga, você consegue ver o histórico recente, se tem alguma indicação ruim, se tem algo de algum jornal falando, principalmente dessas empresas grandes, né? Porque como que tem todo esse lastro do que aconteceu com eles no Google e as pessoas ainda compram, acreditam? Porque atualiza o tempo inteiro, né? Jornais conceituados informa como que está a recuperação judicial, informa que não aconteceu nenhum pagamento, informa quanto que eles estão devendo e atualizando o valor. É muito dinheiro para ainda confiar, sendo que não foi resolvido. Por que essa pessoa que está confiando não pode ser a próxima a cair nisso? Pois é, antigamente, Sérgio, no meu tempo que eu fui abrir a minha agência, em 86, eu demorei mais de 1 ano para abrir a minha agência. Porque você tinha que mandar vários dados. Depois entrou um presidente da República aí, que o filho dele quis abrir uma agência de viagem, e ele não conseguia abrir, e ele acabou com... Liberou geral. Liberou. Qualquer um, a partir de hoje, pode abrir uma agência de viagem. Assim como, vou falar pelo número, não é que é de portas abertas. Você abre um bar, né? Você Entendi. aluga uma loja e começa a vender sua cerveja. Mas é aqui que você falou, né? A pessoa vende, igual você falou, funcionário. Tem que vender com qualidade, né, doutor? Gente, quanto mais cuidado você tiver, imagina, o sonho seu de consumo. Querer ver o Minnie, a Mickey lá na Disney, querer tirar uma foto lá na Torre Eiffel, em Paris, querer ir ali no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, ou até viajar, fazer pacotes aqui por Minas Gerais, que Minas Gerais tem pacotes também, vê lá na BIL com o Toninho lá, né? Só entrar no site lá, BIL
Union Travel. Ah, tá aí. Manda um abraço para a Márcia, minha amiga Márcia, gente boa, esposa dele, bacana também. Obrigado. Tudo é pesquisado, gente. O Rodrigo Medeiros, que é da São Francisco, está me falando aqui do hotel, que a TripAdvisor é super confiável. Então, toda empresa tem os prós e contras, mas você precisa ver até quando esses contras estão muito maiores do que os prós, porque assim, tem a MyTrip que tem às vezes alguns problemas, tem outras empresas que surgem no mercado, mas precisa ver essa procedência, que nem você falou, olha o Reclame Aqui, olha alguma coisa, e essa Trip aí tem tido problemas frequentes, então, que nem eu falei, toda empresa tem problema, mas você precisa ver se isso não virou só uma bola de neve, só não, né? A bola de neve que não tem como ela se perpetuar, continuar o funcionamento, que nem essa daí. Doutora, e tem um detalhe. Quando eu brinco assim, que você, igual, tem que procurar um médico, né, confiável para ir, e você tem que procurar um agente confiável para ir. Se você perguntar, olha, você viaja muito, onde você compra? Você já teve problemas? Você pode me indicar uma agência de confiança? Ela vai te indicar. Se não for, porque Sérgio, se eu errar com alguém, seja numa informação, pode ter certeza que a repercussão negativa para mim vai ser terrível. É mais rápida, né? A repercussão negativa. Elogiar demora, mas falar mal é rapidinho. Doutora Brenda, nós estamos falando hoje com a especialista advogada em direitos de viagens, o Antônio da Mata, da BIL, agência. Quer que você cita 2 exemplos pesados que você está? Gostaria que você falasse 2 pesados. Sérgio, eu estou com esses aqui são pesados demais, que eu estou aqui lendo e lendo aqui os códigos aqui para o cliente. Então, acontece muito de companhias aéreas não darem a reacomodação do passageiro. Ou então cobrar indevidamente algum valor. Um dos casos mais pesados, que inclusive eu até chorei lendo, foi o seguinte: chegou uma senhora de idade, mais idosa, e ela foi para o aeroporto de Confins, aqui mesmo, para embarcar. Chegando lá, falaram assim que o voo dela estava cancelado. Só que, para ela resolver, eles não poderiam reacomodar gratuitamente em outro voo, como diz a legislação. Ela precisaria pagar uma passagem para ir em São Paulo para conversar sobre isso. Ela pagou do bolso dela, R$4.000 na hora para ir lá. Beleza, teve essa conta. Chegou em São Paulo, eles falaram assim que ela deveria ter conversado, era em Confins, não era em São Paulo, então ela teve que comprar outra passagem. Isso sem dar comida, sem dar hotel, e várias malas na mão, sendo que a intenção dela era ir pro Canadá ver o sobrinho dela. E aí, o que aconteceu? Ela pagou outra passagem para ir para Confins para conversar. Dando isso, mais de R$8.000. E ela chegou para mim: Brenda, eu não sei se eu consigo ganhar nenhum valor com essa ação, mas eu tô certa ou errada, assim, de ter pagado essas passagens e depois ainda ter perdido o voo que eu precisava. E aí, com isso, eu orientei ela. Foi um caso complicado porque, pensa, a pessoa confia naquele funcionário da companhia aérea que está dando aquela orientação. E aí, em vez de falar a verdade, a legislação, não, fez ela gastar indevidamente mais de R$7.000 nessa ida e vinda, porque imaginou que ela, como uma senhora de idade, não tinha conhecimento, que ela ia aceitar, ia só pagar, e fez isso. Então, assim, ela chegou 1 dia e meio depois do programado, com mais de R$8.000, sendo que ela ia ficar 1 mês com o sobrinho. O valor de uma passagem internacional, Sérgio. Aí. Então, assim, foi triste por conta de toda essa situação e também complicado porque ela não sabia os direitos dela. Então, assim, foi uma das coisas que eu também entrei nessa área de cabeça, especializei 100% nisso, foi por isso. Quantos viajantes sabem realmente que a reacomodação é gratuita, que quando o voo é alterado tem direito à alimentação de forma gratuita, hotel, transporte? Não são tantos. Tem crescido essa área, a advocacia especializada no direito do viajante, justamente por isso, para que as pessoas tenham essa noção. A atriz que teve esse problema, que até foi divulgado pelo Fantástico esse final de semana, foi o que ela falou. Ela se defendeu, mas ela
também ficou na dúvida se era o direito dela ou não mudar de assento. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas se defendem sem ter a exatidão de saber se é o direito dela ou não. Então, assim, são casos tristes que acontecem de humilhação que você tem esse abalo. Então, é muito complicado essa questão. Isso que você disse, doutora, isso tem acontecido muito, sabe por quê, Sérgio? Eles também, eu adorava, quando eu tenho que falar bem de uma empresa aérea, eu falo. Para mim, a melhor empresa aérea que tinha aqui nos últimos tempos era a Azul, tanto de terra quanto de ar. Mas piorou agora. Então, o atendimento de terra dela está terrível. Você chega para fazer o check-in, você fica lá meia hora esperando, porque o atendente, ela demora meia hora para fazer um despacho, atender um cliente. Tirando a quebra de mala, né? Por que isto? É falta de conhecimento, Sérgio. Sabe, então, com a pandemia, também atrapalhou as companhias aéreas, como atrapalhou as agências de viagens, porque eles tiveram que despedir. E você, para contratar mão de obra, a maioria não quis voltar, sabe? Porque arranjaram empregos ganhando mais, sem aquela amolação que tinha no aeroporto. Antes de perguntar o caso que a doutora Brenda falou aqui, Toninho, é o seguinte, teve um caso uma vez, eu estava no aeroporto e uma família estava na minha frente, a gente indo para o Panamá, e eles estavam indo para o Panamá, mas de lá eles iam para os Estados Unidos, a família. E o visto dela estava em dia, da senhora, mas o passaporte estava vencido, ela não observou. Imagina, o visto, a pessoa vê que vale por 10 anos, só que o passaporte, na época, 5 anos. Agora que passou para 10 anos também, né? Mas na época o passaporte dela estava vencido. Ela teve que vir embora, porque não tinha condições de tirar um passaporte, que o voo já era internacional, a família toda lá. Isso é um dado que a empresa aérea não é culpada, porque a recepção, a menina lá o culpado, Sérgio, disso aí, saber aonde ela comprou a passagem. Isso aí que eu te perguntar. Você não vende uma passagem internacional sem ver o passaporte do seu passageiro. Vê se está tudo em dia, o visto está em dia. Sérgio, a primeira coisa que se faz é isto. Eu quero viajar, seja para onde for, viagem internacional. Traz seus documentos todos. Me manda, eu peço que me mande o passaporte, tudo, foto da primeira página, onde tem todos os dados, inclusive a data de expiração do passaporte. Sim. Ontem, antes de olhar aqui, o meu veio esse outubro agora. Pois é, você tem que ficar muito atento com isso. Já aconteceu de passageiros tá viajando acompanhado de cliente meu. Aí, a hora que ele apareceu lá na agência, por acaso, com esse meu cliente, eu falei, o senhor está acostumado já a viajar? Viaja? Viajei uma vez só e não voltei mais. Vou aproveitar e vou para os Estados Unidos com fulano de tal. Falei, o senhor está com o seu passaporte aí? Não, está em casa. Falei, mas está tudo certinho com ele? Ele falou, eu já viajei e está válido. Eu falei, olha a data do seu passaporte, se não venceu o seu visto, se não venceu o passaporte, a mesma coisa. O passaporte dele estava válido, mas o visto já tinha expirado. E isso é muito grave, porque acontece muito de problemas de que não avisaram de vacinação para aquele país em específico, não avisaram do visto, não avisaram do tempo que precisa de uma validade, porque cada país fala. Teve um problema parecido que precisava chegar, se eu não me engano, na França, e precisava de uma validade há mais de 6 meses. Quando chegou lá, só tinha 4. A companhia aérea não deixou embarcar. Mas é uma orientação que o próprio país dá e que, precisava ter essa cautela anteriormente, porque normalmente uma passagem cara dessa, as pessoas não compram em cima da hora. Existe, mas se programa com antecedência maior. Então, quem emitiu a passagem, fez a compra, que deveria ter analisado com calma todas essas peculiaridades. Vacina, visto, tudo, passaporte, para se prevenir. E agora esse da vacina é importantíssimo. Durante essa viagem a Buenos Aires, o Paraguai exige cartão de Covid.
e a pessoa foi via Paraguai para depois ir a Buenos Aires, teve que voltar. Que lá ele não tinha teve que voltar para casa, porque ele lá não tinha o cartão porque aceita só pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo. Então, gente, os detalhes que os dois estão dando, Antônio da Mata, da BIL, e a doutora Brenda Gagno, especialista em viagens, e dando essas dicas aqui. O pessoal, Edivaldo Oliveira, é lá de São Tiago, terra do biscoito, excelente programa, ótimo. Maria Elisa Ornelas, ótimo debate. Deixa eu ler com calma, ótimo debate. Parabéns, Sérgio, Toninho, doutora Brenda. A pousada lá, Morada do Capial, lá em Sabinópolis, está nos assistindo. Diz que aqui não tem problema nenhum. Chalés rústicos, chegando. Sabinópolis é aqui pertinho. Um abraço lá ao pessoal lá de Sabinópolis, pousada, Morada do Capial, é legal demais. O YouTube é bom por isso, pessoal. Vai mandando, pessoal. Tá aqui, manda aqui. O pessoal fica falando. Agora nós vamos entrar numa polêmica que eu vi você falando, doutora Brenda. Quebra de mala. O que mais a gente vê quando sai do aeroporto? Estragou minha mala, quebrou a roda, abriu, rasgou. E aí? O que o passageiro, nós, viajantes, temos de direitos e deveres? Tem bastante coisa, né? Inclusive, eu fui viajar agora para a Austrália de férias, e aí eu quis fazer um teste para ver se o que os meus clientes viajantes falam é verdade. Porque a rota que mais tem problemas com a Latam, de quebra de mala, é justamente esse Brasil, Chile e Austrália. Aí eu falei assim, gente, será que isso mesmo o pessoal tá aumentando? Despachei humildemente minha mala. No primeiro trecho, quebrou minha mala. Santiago? Brasil, Santiago. Quebrou, destruiu. Eu tive que comprar outra e naquela correria de trocar a mala. E aí é importante essa questão das dicas, porque eu, né, como eu sou da área, eu já sabia os meus direitos. E aí eu cheguei no guichê da companhia aérea para pedir o ressarcimento, para eles consertarem minha mala, porque eles sabiam que eu tinha outro voo. E aí a moça falou assim que não existia nenhum documento para me passar. Aí eu não falei nada, porque eu sou advogada, fingi que eu nem sei o que eu estava falando. Viajante normal. No viajante normal. E aí eu perguntei para ela, mas tem sim um papel. Tem o RIB, o Registro de Regularidade de Mala. Eu preciso desse papel para provar da quebra e vocês me reembolsarem depois. Aí ela, olha, o que eu posso fazer é te dar $100, que eu sei que não chega no valor total da mala, mas diminui um pouco o que aconteceu da empresa com você e para você conseguir resolver, mas eu não consigo te dar nenhum papel. Só que, assim, diariamente eu recebo vários papéis. Então, assim, eu tentei conversar com ela numa boa, eu falei, não, me passa só o código, me passa o papel, me passa por e-mail. E, de todas as formas, ela falou assim, no Chile não existe esse documento, mas no resto do mundo existe. Ela falou com essas palavras. Eu falei assim, olha... Aí eu fui tentando conversar, aí no final eu falei, então, eu sou advogada justamente dessa área, então... Eu vi já várias vezes a Latam andando aqui no Chile, porque logo essa rota já é mais sensível realmente, porque tem essas quebras de vocês. Aí ela, nossa, não é que eu acho que eu vou conseguir esse papel? Na hora. Então, esse papel é muito importante para você ver se você quer que eles consertem sua mala, ou que eles te indenizem, ou que eles te deem uma nova, porque esses direitos também estão na legislação. Então, viu como que você... Eu não queria dar a carteirada, né, falar que eu sou advogada, eu só queria ser uma advogada de férias, que eu não sabia nada. Mas aí explica para as pessoas, aí esse papel representa o quê? Esse papel, ele fala que a X companhia aérea quebrou a sua mala, qual era o modelo da mala. Nesse papel também fala se tinha algum item mais caro, algum item sensível que precisava, que poderia ter quebrado, poderia ter sumido da sua mala. E também... o tempo que eles têm para te indenizar, ou te pagar, ou dar uma nova. Então, esse papel é importante porque mostra piamente que
eles têm o direito, qual foi o motivo e qual foi a rota, tudo certinho, entendeu? Eles não conseguem se esquivar posteriormente do direito, porque também na lei fala que você precisa, como viajante, informar até 7 dias o problema que você teve com a sua mala. Você não pode, viajei um mês, cheguei... Você não pode sair do aeroporto e reclamar depois. Você perde o direito. Exatamente, você precisa falar o quanto antes, porque senão começa aquela dúvida. Nossa, mas se sua mala foi quebrada lá na hora... Por que você não avisou na hora? Exatamente. Você saiu daqui, viajou e estava tranquilo? Não, esse tipo de problema a gente percebe na hora. Então, não tem como também você deixar para falar depois. Porque, assim, eu também sou advogada na área, mas a gente também tem que ter uma razoabilidade do que dá ou não para fazer, né, gente? Não tem como mentir sobre algo que aconteceu, sendo que aconteceu depois, doutora, naquele processo. E tem um detalhe muito importante. A maioria dos aeroportos, todos eles, a primeira batida que você dá para fazer o BO, eles falam assim, olha, você aceita X, porque aqui, senão você vai ter que esperar aí 30 dias para arrumar sua mala. Uhum. Mesmo que eu te dê esse formulário aqui preenchido. Uhum. Aliás, você já perde um tempo todo para você preencher aquela coisa, sim, filas, né? Porque não é só uma mala que quebra, são várias. São várias. E eles oferecem R$100 ou $100 para você resolver aquele problema, dependendo de onde você esteja, né? Sim. Mas isso é normal acontecer. E não podemos esquecer do extravio da mala, né? Imagina você sair daqui, igual você foi, doutora Brenda, foi para suas férias lá na Austrália, viu os cangurus, os koalas. Bacana. Mas chega lá só você e sua bolsa, seu passaporte, seus documentos, mas sua roupa, seus pertences estão lá na mala que você não sabe que dia, que horas vai chegar. Qual que é a sua sugestão também, nesse sentido, para uma pessoa que a mala não... Você chegou, mas sua mala não chegou. E você até comentou sobre essa gravidade, sobre roupas, itens importantes que estão na mala. Não podemos esquecer que várias pessoas levam remédios na mala. Então, remédio, já teve máquina de ronco, enfim, coisas sensíveis que você precisa realmente para a sua viagem e que não pode ter um extravio. Então, a primeira dica é, esse tipo de item sensível mesmo, que você precisa com maior frequência, leve na sua mala de mão, na sua bagagem. Exatamente. Justamente porque, se sumir, você pelo menos tem eles com você. Porque convenhamos que um remédio você não consegue comprar no exterior. Não é fácil de ir atrás de um médico, não é barato, porque nem sempre tem um plano de saúde que funcione lá. Então, leve na sua bagagem de mão para você não ter esse problema. Mas, caso tenha sido uma roupa, algo que tranquilamente você consiga comprar no exterior, pode sim comprar na mesma qualidade, no mesmo nível, na mesma marca, mesmo sendo um alto valor, que você consegue ainda a restituição integral desses itens. O que tem que fazer? Tem um detalhe, mas tem um detalhe, a hora que você chega, se a mala extraviou e não apareceu imediatamente, eles são obrigados a te dar $100, $150 para que a pessoa compre as primeiras roupas de necessidade básica. Mas a pessoa, eu quero que vocês dois falem, nós estamos conversando com as pessoas. Sim. O que tem que fazer? Cheguei no aeroporto, minha mala não está lá. E aí? Você tem que ir diretamente no balcão que você está viajando. Sim. Né? Vai lá e faz o seu reclamo. Aí sim, eles vão preencher o formulário e tal. E você vai deixar ali, se você estiver fazendo várias escalas, ou se você está fazendo olha um pacote... Olha as orientações, hein, gente? Se você está fazendo um pacote e vai passar por várias cidades, pernoitando em várias cidades, você tem que deixar aquele roteiro ali para que eles mandem a mala para você. Sim. Agora, você quer saber de uma coisa, Sérgio? Ele só vai receber essa mala aqui no Brasil. Será? O dia que ele a maioria das vezes acontece isso. Porque demora muito. No dia que você chegar aqui, a mala chega no dia seguinte. É impressionante. Mas por isso que é muito importante também usar o AirTag. O AirTag você consegue localizar em qualquer lugar que tiver e não acaba a bateria, etc. E por que é muito legal? Porque quando você sabe exatamente onde está a sua bagagem, você consegue falar com a companhia aérea. Não era o ideal, né? Eles deviam saber onde está ela. Mas se você tem um AirTag lá com a localidade, muitas vezes até o endereço, o aeroporto que foi
parado, que ela foi retida e não chegou no destino, você consegue também informar para eles e facilitar para que chegue o quanto antes. E lembrando que é menos de R$50. Eu sei que não é um valor viável para todo mundo, mas já é um valor que já previne uma mala, né, que sabemos que roupa, maquiagem de mulher, caríssimo, etc., daria um valor muito maior. Então, você tem esse respaldo que pode ainda fazer em várias viagens, não só uma, já que... É um chip, né, que hoje você localiza ele através do seu aparelho celular, né? Exatamente, aparece E lá se e você você consegue. que vai viajar, né, Toninha, o agente de viagem passar isso também para o cliente, É né? verdade, ô Sérgio, mas olha, tem um detalhe. Às vezes, porque se você está viajando, qualquer companhia aérea que saia daqui vai para a Europa ou Estados Unidos, seja onde for. Tem você pode entrar num computador, a companhia aérea te dá aquela senha para você acompanhar a sua mala onde ela está. Olha, aconteceu com um passageiro nosso, ele foi para fazer ele foi de TAP e ele fez vários outros países. Ele ficou 10 dias lá. Doutor, ele estava com... Às vezes a gente fala isso pro cliente, mas às vezes não entra na cabeça. Não escuta, não faz, né? Olha, remédio que você faz uso tem que andar na bolsa de mão. Sim. Você não tem que despachar dinheiro, joias. Aliás, joias você não deve nem levar para essas viagens, Sim. né? Mas principalmente dinheiro. Muita gente coloca Você a bolsinha de essa dinheiro do dentro medicamento, eu já viajei muito e meus medicamentos dentro da mala. Mas tem que agora ser, eu vou Sérgio. colocar. Não, agora Não, vai tem que ser estar fora. vai estar na minha mochila. Porque o extravio, olha, depois da pandemia, e ainda não Interessante. melhorou muito não, viu, Sérgio? Adorei essa. Nem lembrei. Continua extraviando bagagem, não tem jeito. É Bastante, impressionante. Mas agora nós vamos entrar numa polêmica danada aqui de viagem. Porque você pode levar uma mochila e pode levar uma mala até 10 quilos para não pagar o preço da mala maior de 23, de 32 quilos, né? Que é aquela mala grande, vamos dizer assim. Mala família. Antes você viajava com container, né? Ô, gente, mas hoje a maior briga que tem dentro dos aviões, quem tem viajado, doutora Brenda e Antônio da Mata, Toninho da Mata, é colocar a mala em cima, né? O que está acontecendo? Tanta coisa. Já vi briga, já vi discussão. Eu estou sentado aqui na 13, você quer que eu coloque na 20? Eu estou na 5, quer que eu coloque na poltrona 22? E aí? A comissária não tem culpa. Não tem. E esse é a questão, por quê? Primeiro, a companhia aérea, na lei, fala que ela precisa transportar gratuitamente uma mala até 10 quilos. As dimensões, ela que precisa dar, a própria companhia aérea. Então, cada companhia pode dar uma dimensão diferente. Então, como a companhia não é obrigada a deixar dentro da aeronave, ela pode acabar despachando, se lotar dentro, o que acontece? Acontece um medo dos viajantes de despachar. Porque fica assim, nossa, mas se eu chegar e a mala estiver quebrada? Mas se eu chegar e estiver extraviada? Então, muitas vezes acontecem esses atritos, porque as pessoas têm medo do que vai acontecer no futuro com a sua mala. Então, a questão é, gente, se eles precisarem despachar, por lei é permitido. Não tem como brigar ou fazer, está na legislação. A dica que eu dou é, caso você peça a declaração de valor daquela sua mala, eles vão ficar com maior receio de despache. Porque essa declaração de valor, especial de valor, o que acontece? Só serve para quando tem altos valores. Então, a companhia não quer ter esse risco de perder uma mala com alto valor e se tiver um problema, ela tem que indenizar posteriormente. Então, essa declaração já ajuda eles acharem um lugarzinho pequenininho para colocar lá a sua mala dentro da aeronave. Mas, caso realmente não tenha um espaço, não tem o que ser feito, porque eles vão precisar despachar. Então, gerar esse desgaste também até com uma funcionária que está lá, não é o ideal. Pensa com você, se você está no seu trabalho e alguém te ofende, não fica aquele dia ruim, então também não indico a fazer com o outro, né? Minha mãe já dizia, faça aquilo com a outra pessoa que você gostaria
que fizessem com você. Então, não faça. E aquela questão, tem o espaço em cima da sua cabeça, naqueles bagageiros, mas não quer dizer que, né, vai ter logo naquela localidade. Infelizmente, a gente precisa colocar onde dá, seja Agora, perto ou longe. Agora, tem um detalhe também, né, Sérgio? Quem criou essa confusão toda foi a própria companhia aérea. Eles fizeram lobby dentro do sistema do governo federal e foi Exatamente. acatado. É. E hoje o que está uma mala grande, está o quê? 150, 200 reais para despachar? Ah, Que né? tem Não, hora que até uns 300, viu? Não Tem. Dependendo, Isso. dependendo do voo, você paga caríssimo. Inclusive o internacional, né? Internacional é um absurdo. Agora, viu, doutora? Tem sim um tamanho específico para você levar a bordo. Só que as próprias companhias aéreas estão deixando passar. Aí, na hora do embarque, eles querem que a pessoa faça o embarque. E chama, né? Na hora que você... Antes do embarque, quem tiver com malas de mão, quem quiser embarcar gratuitamente pode. Mas a pessoa Eles pode, tentam na hora... amigavelmente, né, resolver. Sim, exato. Mas na hora do check-in, Sérgio, se você for lá despachar de 23 quilos... Eles você cobram? Não. Você pode despachar de 23 quilos. Mas se você pede para despachar as duas de mão, que custa, que é 10 quilos, eles despacham. É o despacho... A compensação? Não, Vamos dizer assim? não, gratuito. Eles despacham. Porque você pode levar uma mala de 23 quilos, velho. Mas paga. Despachando, não. Não? Paga. Não. Paga. A viagem agora recente, tive que pagar. Porque eu levei uma maior. Eu acho Paguei. que paga Eu também. fiz com umas 8 companhias aéreas. Não, 23 quilos você tem direito a despachar. A de 10 você pode levar a bordo. Ah, não. 10 eu não, ensino. sim. A Sim, de mas 10 eu a digo bordo. despacho de 23 pagando. Sempre cobram. Não paga, não. Paga Cobra. também. Depende para onde vocês estão falando que estão viajando. Exterior, para cá, Ah, para o Eu Brasil. fiz o exterior. Exterior, depende. Se você está... Se Foi você... para a Austrália agora? Eu fui para Austrália, Singapura, Não. Fiji, Paris, tudo pago. Não, a não ser que você não comprou a passagem com bagagem. Você pode comprar não. passagem com bagagem e sem bagagem. Não, aí tá certo. sim, aí- Não, aí não, com bagagem é Mas uma coisa, normalmente tá certo. essas passagens que englobam a mala mala? também já são mais caras. Não, lógico. Então engloba o valor. Não, mas mesmo assim, compensa você comprar Com a bagagem. com a bagagem. Sim. Porque tem passageiro que não quer comprar com bagagem. Na hora de embarcar, está com a mala que não é de bordo. Ele está com a mala maior. Por isso é que dá essa confusão também. Não, mas é isso que nós estamos comentando. Que as pessoas querem levar mala, vamos dizer, mala de família, 23 kg, 32, né? Que é a média que eles fazem. Mas eles dão... A Então, companhia... até é importante vocês falarem isso, vocês dois, que é a pessoa ser orientada. Viajar é bom. Toda orientação, está aqui o agente de viagem falando, a importância, doutora Brenda, especialista advogada nessa área. Gente, viajar é bom, mas tem que tomar muito cuidado, muito. E sabe o que é mais importante ainda, que nós ainda não falamos aqui? Você para a Europa, indo para a Europa e Estados Unidos, não é só ter o visto mais, não. Você tem que agora emitir um formulário. Você vai ficar lá fazendo o quê, né? Não. Você emite um formulário dizendo que você está indo e ali você preenche seus dados todo e esse formulário, se você não tiver com ele em mãos, você não embarca. Por isso é Você importante... nem embarca. que a Isso gente- para internacional. Por isso que a gente estava falando que cada Chama ET ou ETA, uma destino, coisa assim. cada questão tem uma especificação diferente, né? Então, uma agência de viagem que saiba, que nem o Toninho acabou de falar, já tem que saber, porque tem que se atualizar. Se a pessoa vai embarcar amanhã e já mudou a regra, vai ser barrada da mesma Não embarca. forma. Se ele não tiver embarca. esse formulário preenchido, não embarca. Ó, importante sobre isso, olha, aos detalhes. Um abraço, Rosilene Campolina, professora, consultora da área de gastronomia. Viajar é trocar a roupa da alma. Ó, É isso aí. um abraço, Rosilene. Ô, gente, Bogotá exige vacina de febre amarela. Febre amarela. Aqui do lado. Tem, Você viu, o Paraguai exige Covid.
O Bogotá é aqui do lado da Colômbia. Você pega um voo para a Colômbia, um país aqui da América exige... Ô, Sérgio, o agente de Você viagem tem, hoje... gente, ó, orientação, agente de viagem, viajei com o Toninho na BL, se tiver problema com a doutora Brenda Gagner, porque viajar é bom e dor de cabeça, eu não quero e não desejo para ninguém. Não, e o agente de viagem, ele tem que não é especializar, não, mas ele tem que ficar atento para tudo, porque todo dia muda uma coisa. E, às vezes, você não recebeu aquela informação. Ó. E tem o prejuízo também da agência, né? Porque se a pessoa não embarca porque a agência não informou, pode Aí responsabilizar também. Vai na doutora que ela resolve. Vai em mim, vai no escritório que eu consigo ajudar. Pois é. Ô, pessoal, hoje nós conversamos, né? Nós estamos conversando, daqui a pouco nós vamos viajar aqui, imaginando 1001 coisas. Então eu quero, vamos terminar, aqui, doutor, ó, que eu estudo aqui, esse verdinho aqui, é para mandar um abraço aqui, que estão vendo vocês aqui, ó. Tem bom. condição de ler todo mundo aqui de uma vez, mas eu vou mandar um abraço para o Zé Marcílio Nunes. Zé Marcílio é diretor ali da CAP, Centro de Acolhimento para Deus Estar, que recebe crianças do interior, que vem fazer tratamento de saúde, câncer aqui em Belo Horizonte, de graça, cerca de 60 pessoas, 60 crianças, família, ali na Pampulha, ali perto do Clube Libanês. Um abraço, Zé Marcílio, está nos assistindo. Vou para fazer uma visita lá, CAP, entra lá, CAP, aí você vai ver, você reclama tanto da vida aí, vai lá fazer uma visita. Estive na Santa Casa, sexta-feira, Santa Casa de Misericórdia, mandar um abraço para o pessoal lá. Manuel Egino fez 95 anos de jornalista, lançou um livro, 125 anos da Santa Casa de BH, 1000 leitos SUS, de graça, Santa Casa de BH. Então, gente, a gente tem que visitar aí umas creches, asilo, largar isso aqui de vez em quando. Verdade. Não é só É verdade. reclamando, não, ver o próximo. Fazer o bem, né? Eu ajudo um pouquinho aí o que eu posso. Dica agora, doutora. O Toninho vai falar depois, mas você, além de advogada, gosta de viajar. Se você for viajar agora para janeiro de 2026, você já começa a pesquisar passagem agora? Sim, inclusive, era o que a gente estava até conversando aqui agora com o Toninho. Quando você compra uma passagem com antecedência, você consegue até um ano, né, para frente. Então, já foi aberto janeiro. Então, a gente já precisa olhar, porque senão os valores aumentam. Por isso que é importante ver com a empresa de confiança que já está há anos no mercado. Como o Toninho já está, né? Quantos anos, Toninho? 50. Não é pouco não, né, Quase gente? 50. Mas eu quero 50 ao anos. detalhe, para não dar problema para você. Lógico, você, advogado, vive de ações, de demandas. Resolver problemas, né? Porque senão... E essa questão, viu, Serginho? E aí é isso que a pessoa quer viajar, Toninho, seja agora em julho, está próximo, dezembro, janeiro, férias, carnaval do ano que vem, quem queira sair, Eu sempre... pesquisa a partir de agora. Sérgio, eu sempre digo, toda passagem nacional, você já pode comprar tranquilamente com 6 meses de antecedência, para você ter os melhores hotéis, os melhores preços, né? Achar tudo com vaga, né? Claro, sabe? Inclusive, muita gente viaja dentro do Brasil, a hora que chega no destino, quer alugar um carro. Até isto sai mais barato para você. 6 meses de antecedência, no mínimo, para viagem nacional. Internacional, 1 ano, gente. O mineiro está aprendendo a viajar, porque antes ele queria viajar em cima da hora. Hoje não, já melhorou. Já está aí com 2, 3 meses de antecedência, mas já não pega os melhores preços. Você quer um exemplo, Sérgio? Eu estou fazendo um grupo para setembro. Não, setembro. está falando para os outros também. Eu estou fazendo um grupo agora para setembro, para Ilhas Gregas. Então, de repente, no início de janeiro, eu já fiz o meu bloqueio das cabines desse cruzeiro, que é o Infinity. Transatlântico, fala melhor. É o navio, Chique, né? Chique. Aquele navio Infinity. A Transatlântico, né? melhor que esse nome que você falou aí. Podia ser Atlético, né? Mas...
Depois de terminar o programa, eu vou falar. Mas, na realidade, eu fiz essa reserva onde eu consegui cabines, inclusive com bebidas inclusas, que normalmente o pacote de bebidas inclusas não vem de imediato. Você tem que comprar depois que você fecha a cabine. É opcional, né? Opcional. Como eu cheguei na frente, eu reservei 32 lugares para nós no Infinity. É o Celebrity Infinity. Navio sensacional. O preço Tá convidado bem ainda. melhor. Bem melhor. Eu ainda estou com 5 cabines para vender, viu? Já pode mandar as propostas. É uma viagem sensacional, visitando 6 ilhas na Grécia. Sensacional. E sabe quanto custou esse preço para o passageiro? Quanto? Esse cruzeiro, Transatlântico, Toninho. esse transatlântico, R$10.700, Aí. com tudo incluso. Quer dizer, de repente, Sérgio, se você deixa para a última hora, se você for, depois que o meu prazo está venceu hoje, dia 17. Essa cabine já estava custando quase, só a cabine, quase R$26 mil. Nossa, Sabe? olha aí a Então, economia. Tá vendo? 16 mil de economia comprando com antecedência. Então, Sérgio, tem que comprar internacional. Se você comprar com um ano, a vantagem é muito grande, gente. É hotel de primeira categoria, com preços melhores. Você pega uma companhia aérea tradicional que vá direto ao seu destino. Tudo isso é muito importante. Bacana. Já olha os traslados, já olha, ou então, o carro que você vai alugar lá no próprio aeroporto que você está descendo. Então, isso é muito importante. Às vezes consegue até uma disponibilidade melhor de executiva, né? Então, Claro, viaja com conforto, sem tranquilo. dúvida. Tem classes executivas, normalmente, tem companhias aéreas que têm 2 preços de executiva, mas que acaba rápido. Quem é viajado e que já sabe desses macetes, digamos assim, chega e sai na frente. Com E certeza. viaja melhor, com certeza. Mandar um abraço, sabe quem está nos vendo aqui? Bueno Prado, está lá em Jacutinga. Esse homem Excelente debate, parabéns. Grande Bueno, você Grande conhece? Bueno, é gente boa. Debate excelente, mandando aqui agora. Ô, Toninho, você vai para as Ilhas Gregas, mas antes você vai para Caxambu, para Grande Caxambu, que eu adoro. Grande Caxambu. Que é um Agora, resort quem hoje quiser lá no hotel lá no Glória. Glória, né? O famoso Glória. Quem quiser entrar em contato, E com um detalhe, nós vamos para apartamentos de luxo. e com o show do Assir Antão, grande A Assir nossa Antão. programação é espetacular, Sérgio. Primeiro, a gente vai de ônibus. Eu acompanho ele, sabia, né? Ônibus. O Ele Toninho, vai, você vai atrás, né? eu já viajei. Ó, a organização dele, você tá doido. Às vezes eu Fantástico. convido o Serginho, ele quase nunca pode, né? Mas Vai ter os é meu convidado compromissos sempre. sempre. Mas Caxambu, Caxambu de ônibus semileito, hotel com pensão completa. Vamos fazer um passeio lá no Parque das Águas, que já é incluso. Teremos uma festa na sexta-feira, uma festa dançante, né? vai Pendive e Com a música do Assir, né? Com a banda do Assir. No sábado teremos a festa junina com aquelas comidas típicas, né, de festa junina, aquelas bebidas gostosas também, como é que chama aquela quente, aquele vinho quente, né? Quentão. Tem um quentão, tem um vinho quente, né? Canjica. Olha, vai ser Vai um Pendi, passeio vocês vão para sensacional. Pendi também, né? Vamos a Baipendi também E a visitar Santa Inhaxica. Inhaxica, né? Pertinho, 7, 8 quilômetros Onde de fizeram Caxambu. são 15 quilômetros, né, de Caxambu. Pertinho. Onde fizeram lá uma capela para ela, uma igreja, né, para ela, não é capela, uma igreja. Santa Inhaxica. Santa Inhaxica. Só entrar em contato. E ela é mineira, Só você entrar sabe. em contato, BIL. Qual o telefone, Toninho? BIL, 3273-2429. E estamos ali no bairro Boa Viagem, um quarteirão acima da igreja da Boa Viagem, onde sairemos com os ônibus de lá também. Rua Sergipe. E Rua Sergipe 441. Sairemos de lá na quinta-feira às 22 horas e retornamos no sábado,
chegando por volta de 16, 17 horas no máximo. Ah, beleza. Ô, gente, viajar é muito bom. E hoje nós tivemos essa aula de direitos e deveres com essa especialista bacana, doutora Portas, está aberto, viu? Muito Você obrigada. pode ligar para mim, Sérgio, estou cheio de novidades, problemas para resolver, porque o viagem está muito, né? Porque tem rodoviário, tem esses ônibus aí que causam problema toda hora, esses aplicativos de ônibus, né? Sim. E infelizmente está crescendo muito. Muito problema, muita quebra, né? de ônibus. Muito, e não tem garantia nenhuma, né? Isso aí é um problema que a doutora também resolve. É um detalhe que a gente preza muito, viu, Sérgio? A gente só viaja com empresas altamente responsáveis. Além do seguro que as empresas têm, nós também fazemos o seguro para todo passageiro nosso. Então, ele é coberto. E olha que a gente trabalha com a terceira idade também, né? Então, até pessoas de 90 anos, nós temos o seguro para aquela pessoa de 90 anos. Já estou nessa parte, já. Viu? Pois é. Então, A doutora Brenda, Não tô, ela mas vai ainda- para... mas Eu vou para chegarei. Caxambu, a doutora Em nome vai de para Jesus. Ilhas Gregas. pois é. Olha, depois de Caxambu tem as Ilhas Gregas. Eu ainda tenho lá 5 cabines, viu? Estamos à disposição lá. Se quiserem, já deixei o meu telefone, 3273-2429. Pode ligar que eu mando a programação para você e você vai fazer uma viagem maravilhosa no Celebrity Infinity, que é sensacional na vida. Bacana. Quem entrou aqui agora, mandando um abraço, Viviane Fusti. Muito bom programa, excelente debate, boas dicas. Vivi, um abraço. Vivi é uma grande amiga minha, de longas datas. Marido dela, a sogra, Leila Mara, a turma toda, a filha, né? Tá sorrindo, né? O Atlético ganhou ontem, campeão, ex-campeão. Os atleticanos hoje estão... Não, festa. ontem não, né? Sábado, né? Essa quase já tem 6 anos que nós estamos assim só. Já está ficando gente, enjoado, né? O programa Minhas Turismo Gerais e de jeito. Você que está nos vendo aí no YouTube, Sérgio Morena Gerais, doutora Brenda Gagno. O sobrenome o que é? É italiano, o sobrenome. Olha que nome bacana aí. E qual é? Você é da Mata com 2T, o meu é Moreira, daí Moreira para todo lado, tem Moreira. Agora, italiano é diferente. Italiano é né? diferente. Eu vou te falar, hein? Você deve ir muito à Itália, né? Vou. Porque, para mim, é o melhor país que se tem para visitar. Melhor país, onde é que você vai, Toninho? Se você for ali, se for no Paraguai, é mais ou menos bom. Se for no Uruguai, é excelente. Na Argentina é bom. Todo. Se você for Viajar é aqui em bom Minas demais, Gerais, né, pessoal? ué. Mas- Não tem jeito. Aqui Mas a Rose Itália é um falou, país viajar é sensacional. trocar a roupa da alma. Olha aí, que bacana. Que eu ponho, viajar é muito bom. Doutora, tem muito jeito. obrigado, doutora Brenda Gagno. Eu pensei que era Ganho. Também, o Gagno é o brasileirado, né? pensando assim, O ganho é o Ganho. italiano, já naquela... Ah, mamia, doutora. Já tá falando italiano fluente aí, ó. Hã? Passei por lá uma vez. Aqui, muito bom falar com vocês dois conhecedores, Toninho, 50 anos dessa área de turismo. Muito obrigado, Doutora, essa batalhadora aí, todo dia tem problema. Prazer. Resolvedora de problemas dos viajantes, O né? advogado é para isso. Sim, né? tem jeito. Grande. E caso alguém tenha algum problema de mala, voo, precise de um suporte na sua viagem, pode entrar em contato que estamos para te ajudar no que for necessário. Repete lá o Instagram. O Instagram, @ADV do Viajante. ADV é de advogado. Advogado. ADV dos viajantes. Do viajante. Isso. Isso aí, gente. Um abraço. Março já está acabando, hein? Imagina, hoje é 17. Hoje é aniversário do meu irmão. Um abraço, Marcelo. Até esquecendo. Vou ligar para ele daqui a pouco. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que eu vi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh,
Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.